Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Estamos no segundo e último bloco do nosso encontro semanal, Luz da Vida, dedicado hoje à misericórdia de Deus, que se nos apresenta de uma forma tão bonita num dos relatos do início da vida pública de Jesus, a vocação de Mateus, chamado de Levi, filho de Alfeu, cobrador de impostos, para quem Jesus se dirige e formula um convite: segue-me. E ele se levanta e segue o Senhor. Comovido, agradecido e reconhecido a Jesus Cristo por esse chamado tão honroso, ele oferece um banquete e convida para esse jantar seus amigos, seus colegas de trabalho, o próprio Jesus e os discípulos de Jesus. E diz o texto, terminamos no primeiro bloco, falando dos antecedentes, quem era Mateus, a profissão que ele exercia, o chamado do Senhor, a resposta de Mateus e agora o jantar propriamente dito. No transcurso do jantar, uma polêmica. Jesus está à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vêm e sentam-se com ele e seus discípulos. Aqui está uma coisa que a natureza humana, por vezes, é mestra em interpretar. Mestra, estou falando pejorativamente, a deturpação de determinadas iniciativas do próprio Cristo. Como nós somos hábeis em deturpar as coisas que as pessoas fazem. A nossa malícia, por vezes, enxerga maldade onde não existe. Faz afirmações que não correspondem à verdade. Eu me lembro uma vez que um professor contou que numa determinada diocese, alguém denunciou ao bispo, padre tal foi visto entrando num bar. E lá ficou durante 10 minutos. E o bispo chamou o padre e disse: padre, é verdade que o senhor foi visto entrando num bar? Sim, senhor bispo, é verdade. Porque a pessoa disse que isso era uma indecência, uma imoralidade, isso era uma falta de respeito, aquele bar é de péssima fama. O que o senhor tem a dizer? O bispo foi muito humano, foi muito pai, não quis tirar decisões, afirmações, conclusões precipitadas. Ele facultou a palavra ao padre. E o padre, muito brincalhão, disse: senhor bispo, eu vou rezar uma missa por essa pessoa, eu vou pedir a ela que jamais, andando na rua, ela venha ter uma crise de dor de barriga. Sim, o padre entrou no bar. O bar era de péssima fama, mas o coitado entrou porque não estava se aguentando. Precisava ir ao sanitário. A intenção com a qual ele entrou naquele bar de péssima fama foi somente para ir ao toalete. Por favor, essa história é verídica. Essa história realmente aconteceu. Para vocês perceberem o grau de malícia das pessoas, a capacidade que as pessoas têm de interpretar determinados gestos, iniciativas das pessoas, e enxergar maldade ali onde não existe, porque você não sabe a intenção que levou aquela pessoa a fazer aquilo, a tomar aquela iniciativa, a realizar aquele ato. Por favor, este homem, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Disseram os fariseus aos discípulos de Jesus.
Alguém poderia dizer, mas aqui não há malícia nenhuma. Aqui não há malícia nenhuma. Eles somente fizeram uma pergunta. Eles não maldaram, como dizem os jovens. Eles não deturparam, eles fizeram uma pergunta. Mas há determinadas perguntas que já têm uma afirmação ali embutida. Por que come vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Na mente dos fariseus, não se podia comer jamais com esse tipo de gente. E a resposta que Jesus vai dar já traduz exatamente isto. Essa pergunta, quem diz que perguntar não ofende, tome cuidado, viu, com esse ditado. Às vezes perguntar ofende. Há determinadas perguntas que já são uma ofensa. Já trazem consigo a resposta. Já fazem um juízo pré-concebido. Por que vosso mestre come com os publicanos e com os pecadores? Qualquer resposta que eles dessem, os interrogadores já teriam uma maneira de rechaçar, uma taxação moral, uma afirmação, um juízo de valor depreciativo para a pessoa de Jesus. Os interrogados não respondem, porque Jesus se adianta. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Primeira parte da frase de Jesus, da resposta de Jesus. Que, na verdade, traz um pouquinho de ironia. Não são os que estão bem que precisam de médico. Vocês que estão deturpando, vocês que estão questionando, vocês se acham bons, vocês se acham curados, vocês se acham certos, vocês se acham justos. Se é assim, se vocês se consideram não objeto do meu ministério, eu não vim para vocês. Se é que vocês não precisam. Na verdade, toda a humanidade precisa. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Exceção feita, evidentemente, aquela que o arcanjo Gabriel chama de cheia de graça. Tirando esta, que não cometeu pecado, a bem-aventurada Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Deus, todos precisam do médico que é Jesus. Até ela, que não cometeu pecado, foi redimida em previsão dos méritos de Cristo no momento da sua concepção. Também ela precisou dos méritos da paixão de Cristo, que atuaram em sua vida no momento mesmo da sua concepção virginal no ventre de Santa Ana, sua mãe, segundo a carne. Pois bem, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Se eles não tivessem enfermidades, eu não iria até eles. Aqui nós já temos a intenção por meio da qual, que levou Jesus a aceitar o convite para participar do banquete. Ora, sentar-se à mesa com pessoas pecadoras não significa necessariamente concordar com elas, fazer parte da vida delas, compactuar com o pecado delas, pelo amor de Deus. E aqui eu vislumbro muitas pessoas que não veem com bons olhos determinadas pastorais, digamos assim, ousadas. Há tantos irmãos e irmãs nossos que trabalham nas periferias. A pastoral com os drogados, a pastoral com os alcoólatras, a pastoral com os presidiários, a pastoral com as prostitutas, a pastoral com aqueles que sofrem, que padecem as doenças sexualmente transmissíveis. O trabalho não é para praticar o pecado que tais pessoas praticam, mas para resgatá-las, para manifestar a misericórdia, a doçura cândida de um Deus que vem ao encontro dos pecadores, exatamente como Jesus fez.
Ora, faça-me o favor, este homem, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? A intenção não é se banquetear e exceder-se na comida e na bebida, uma mera alegria frugal, passageira, mundana. A intenção é catequética. Para ir ao encontro de quem está enfermo, é preciso tocá-lo, é preciso entrar no seu mundo, é preciso falar com eles, é preciso escutá-los, é preciso inserir-se na sua realidade, sem, porém, concordar com aquele pecado. Estar ali não significa abençoar tudo o que acontece ali, mas se ir ao encontro do pecador, separando, porém, o pecado que ele comete. Como estender a mão a quem está sujo, sem a possibilidade de chegar perto dele? Se você não chega perto dele, se você não entra na sua vida, se você não entra no seu mundo, você não vai resgatá-lo nunca. E aprendei o que significam estas palavras. Ide e aprendei. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqui Jesus cita Oséias capítulo 6, versículo 6. Mas o contexto dessa afirmação é que é significativo. Essa afirmação não é uma condenação do culto como tal, até porque o culto foi instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento. O problema não está no culto, mas na hipocrisia dele, no farisaísmo, no cinismo, na superficialidade, na teatralidade do culto. Celebrava-se o culto com tanta pompa, mas não se praticava a misericórdia quando ele terminava. Honrava-se a Deus, fazia-se tudo com tal perfeição na casa de Deus, e o templo de Deus, que é o corpo do miserável, do pobre, do cego, do indigente, era vilipendiado. As necessidades básicas, os direitos do pobre, do oprimido, do pequeno eram desrespeitados. Então essa contraposição é colocada pelo próprio Deus. Eu quero misericórdia e não esse sacrifício hipócrita, esse sacrifício mentiroso, esse sacrifício separado da realidade. E eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vocês que se consideram justos, na verdade não são tão pecadores como eles. Lê-se nas entrelinhas de Jesus. A minha intenção para jantar com eles, para participar deste banquete, é chamá-los, não é deixá-los. Eu vim chamar, como eu chamei, Mateus, segue-me. Até agora vocês viviam no pecado, mas a partir de agora vocês vão me seguir. Tal foi a intenção do Senhor nesse magnífico relato da vocação de Mateus. Amém.